Os afegãos geralmente se referem a esta guerra como a Guerra Soviética no Afeganistão ou como a Jihad afegã. No entanto, muitas vezes é referida como a Guerra do Vietnã da União Soviética, com os russos chamando-a de Guerra Afegã ou simplesmente Afegã, de maneira semelhante a como os Estados Unidos da América se referem à Guerra do Vietnã como simplesmente Vietnã ou apenas Nam. O conflito no Afeganistão começou no Natal de 1979 e se arrastou por mais 9 anos, causando a morte de mais de 25 mil soldados soviéticos e inúmeras baixas. Foi uma intervenção destinada a apoiar o governo comunista afegão contra os mujahidin, que acreditavam estar lutando em nome de Deus. Para os soviéticos, a invasão teve enormes consequências, sendo incapazes de derrotar um exército de guerrilha determinado e implacável. Em 1980, o presidente Jimmy Carter retirou-se do Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, segundo rompendo as negociações e acordos de limitação de armas entre as superpotências da Guerra Fria. Depois, no verão, os Estados Unidos da América e outros 65 países boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou. Para o Afeganistão, com sua longa história de interferência de potências estrangeiras, a campanha causou morte e devastação e apenas exacerbou o conflito civil já existente entre seu povo. Por fim, a retirada das tropas russas desmoralizadas acelerou ainda mais o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem-vindo às guerras do mundo. Para entender o início da intervenção russa no Afeganistão, temos que voltar até o imperialismo dos anos 1730. Foi então que a Ásia Central chamou a atenção da Rússia czarista pela primeira vez, e a conquista gradual da área começou durante um programa de expansão, que viu a Rússia avançar para o sul, para o Cáucaso e a Crimeia, bem como para a Sérvia, desde as montanhas Urais no oeste até o Oceano Pacífico no leste. No fim da década de 1830, a Rússia voltou-se para o Afeganistão. Após a Guerra Russo-Persa de 1826-1828, a Rússia começou a influenciar discretamente os círculos governamentais em Teherã e em 1837, quando as forças persas tentaram tomar Herat, no oeste do Afeganistão, conselheiros e mercenários russos acompanharam para apoiar a empreitada. Em Calcutá, a capital da Índia Britânica e a sede da Companhia das Índias Orientais, que supervisionava os territórios da Grã-Bretanha na Índia, havia preocupação com a crescente ameaça da Rússia à independência do Afeganistão. Ameaçando intervir, eles forçaram com sucesso uma retirada persa, mas no que diz respeito às relações anglo-russas, o dano já estava feito. Isso marcou o início do Grande Jogo, uma rivalidade entre os impérios russo e britânico pela influência na Ásia Central, mas principalmente sobre o Afeganistão e as regiões norte da Índia, governadas pelo Raj britânico com suas fronteiras indefinidas. Os britânicos sabiam que se o Afeganistão ficasse sob controle russo, sua posição na Índia se tornaria vulnerável. E assim, em 1838, as forças britânicas e da Companhia das Índias Orientais invadiram o Afeganistão primeiro, a fim de neutralizar a ameaça russa percebida. Enquanto isso, antes do exército anglo-indiano cruzar a fronteira, os afegãos recusaram-se a aceitar o enviado russo em Cabul, sua capital. Apesar da derrota humilhante do czar para os britânicos e franceses no fim da Guerra da Crimeia, em 1856, as preocupações com a Rússia persistiram. Contudo, em 1869, a fronteira russa alcançou o norte do Afeganistão. O Raj britânico invadiu o Afeganistão novamente em 1878, mas se retirou 3 anos depois, tendo obtido uma série de concessões, como a autoridade para controlar os assuntos externos afegãos. Não foi até 1907 que o Grande Jogo chegou ao fim e a Convenção Anglo-Russa foi finalmente assinada. A Grã-Bretanha reconheceu que a Ásia Central e o norte do Iraque estavam sob a influência do Império Russo, e a Rússia aceitou que o Afeganistão e o sul do Iraque estavam sob o Império Britânico.
Os dois reinos se uniram, pois ambos se concentraram em se opor ao Império Alemão. O tratado, então, desmoronou em 1919, depois que tropas afegãs cruzaram a fronteira para a Índia Britânica para incitar uma revolta, e mais uma vez a Grã-Bretanha invadiu na Terceira Guerra Anglo-Afegã. Como resultado deste acordo político, o Afeganistão ganhou completa independência do controle britânico. De 1919 a 1978, o Afeganistão equilibrou as demandas de potências externas, como Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e Alemanha, e de seus vizinhos próximos. Após assumir o trono em 1933, o rei Mohammad Zahir Shah governou o Afeganistão até que seu ex-primeiro-ministro e primo, Mohammad Dawood Khan, formou um golpe em 1973. Saud estava tentando promover a reforma, com a erradicação do fundamentalismo islâmico, modernização social e a emancipação das mulheres. Os islamistas que eram contra essas mudanças atravessaram a fronteira para o Paquistão, onde foram treinados pelo serviço secreto paquistanês. Entre eles estavam Gulbuddin Hekmatyar e Ahmad Shah Massoud, dois homens que posteriormente desempenhariam um papel significativo na Guerra Civil Afegã 20 anos depois, ambos sendo membros do Mujahideen. Após um desacordo com o Partido Comunista Afegão, também conhecido como Partido Democrático Popular do Afeganistão, Daoud demitiu os conselheiros soviéticos enviados pelo líder Leonid Brezhnev, apesar de ter recebido remessas de armas da União Soviética. Agora, na Rússia, surgiam preocupações de que o Afeganistão logo se aliaria ao Ocidente. A gota d'água veio em abril de 1977, durante a visita de Estado de Daoud a Moscou. Quando Brezhnev protestou contra a expansão da OTAN e do poder dos Estados Unidos da América no Afeganistão, Daoud ficou indignado. Ele retrucou citando: "Nunca permitiremos que vocês nos digam como administrar nosso país e quem empregamos no Afeganistão. Permanecerá pobre se necessário, mas livre em seus atos e decisões." Fim da citação. Daoud precisou ser encorajado a apertar a mão de Brezhnev antes de partir. Sua demonstração de desafio foi uma decisão que ele se arrependeria. Na primavera de 1978, um membro de alto escalão do Partido Comunista foi assassinado. Com as emoções afloradas entre os membros do partido, Daoud pressentiu o perigo e tentou impor uma repressão. No entanto, a Revolução Sauer foi realizada com sucesso pelo Partido Democrático do Povo Afegão. Daoud e sua família foram baleados no Palácio Presidencial. Apesar da União Soviética não ter participado do golpe, Brezhnev nada fez para impedi-lo. A morte de Daoud foi mantida em segredo, enquanto o pró-soviético Nur Mohammad Taraki se tornava o novo presidente, e foi anunciado que Daoud havia renunciado por motivos de saúde. O país foi renomeado como República Democrática do Afeganistão e recebeu uma bandeira vermelha semelhante à da União Soviética. O corpo de Daoud foi encontrado 30 anos depois e enterrado com todas as honras do Estado em 2008. Com Taraki como líder do Partido Democrático do Povo Afegão, a reforma marxista era a ordem do dia. A educação foi promovida, assim como mais controversamente o empoderamento das mulheres, com a proibição de casamentos forçados e o desencorajamento do uso do véu pelas mulheres. O governo nunca se autodenominou comunista. Dentro do Partido Democrático do Povo Afegão, havia duas facções, os Khalqis, liderados por Taraki, e os Pachamis, que é um grupo mais moderado, liderado por Babrak Karmel. Assim, a administração foi dividida por linhas faccionais, com Babrak Karmel e os outros líderes Parcham enfrentando Taraki e o primeiro-ministro Hafizullah Amin do partido Khalq. Embora o novo governo tenha sido rápido em se aliar à União Soviética, muitos diplomatas soviéticos acreditavam que as aspirações dos Khalqis
de mudar o Afeganistão logo incitariam uma rebelião da população social e religiosa conservadora do país. Desde o início, os Khalqis começaram uma perseguição sistemática aos Parshamis, especialmente porque a União Soviética preferia a facção Parshami, com sua abordagem menos radical e mais lenta para a mudança. Para os afegãos conservadores, as mudanças foram demais e muito rápidas. As reformas agrárias ignoravam as necessidades locais, e a ideia de mulheres libertadas ultrajava os afegãos islâmicos, que acreditavam que o lugar da mulher era em casa. Conflitos dentro do Partido Democrático do Povo Afegão levaram a exílio, purgação e execução de membros do Parcham. Antes da intervenção dos soviéticos, o estado de Kalk executou entre 10 mil e 27 mil pessoas, principalmente na prisão de Pulikarki. O cientista político Olivier Roy calculou que durante o período Tariq Amin, entre 50 mil e 100 mil pessoas desapareceram. As reformas modernizadoras no Afeganistão foram vistas como estando em conflito direto com os ensinamentos do Islã. No início de 1979, o Ayatollah Khomeini subiu ao poder no Irã. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas inicialmente acreditava que Khomeini, com seu regime anti-Estados Unidos da América, seria um aliado. Mas com a Revolução Islâmica do Irã e sua política de exportar suas doutrinas para países com crenças militantes semelhantes na região, Khomeini começou a fornecer armas para os mujahidin afegãos, os soldados muçulmanos de Deus, que odiavam o irreverente Partido Democrático do Povo Afegão e seus apoiadores soviéticos. Tariq ordenou uma repressão aos seus oponentes e formou a polícia secreta, que ele chamou de Serviço de Proteção aos Interesses Afegãos. Milhares de afegãos foram detidos e mortos. Inevitavelmente, o povo começou a se levantar e uma rebelião começou na cidade de Herat em março de 1979. Cânticos de Deus é grande foram ouvidos dos mujahidin, enquanto centenas de afegãos e conselheiros soviéticos eram esfolados vivos e homens, mulheres e crianças eram torturados e assassinados sob as ordens do braço direito de Tariq, Hafezullah Aymin. Enquanto Ayman estava em sua fúria, Tariq implorou à União Soviética por assistência prática e técnica com homens e armamentos. Porém, temendo a reação de sua própria população muçulmana, eles se recusaram a ser arrastados para o que consideravam um Vietnã soviético, ignorando o pedido. O primeiro-ministro soviético, Alexei Kosygin, disse: "Acreditamos que seria um erro fatal enviar tropas terrestres. Se nossas tropas entrassem, a situação em seu país não melhoraria. Pelo contrário, pioraria." Brezhnev sugeriu aliviar as reformas e remover Amin como primeiro-ministro porque a intervenção soviética completa, citando, só jogaria a favor de nossos inimigos, tanto os seus quanto os nossos. Em 1979, a caminho de volta de uma conferência em Cuba, Tariq se encontrou com Brezhnev em Moscou e conseguiu garantir algum apoio soviético. No Afeganistão, a revolta de Herat se transformou em uma revolta aberta entre o governo e a resistência anti-regime. O país inteiro entrou em guerra. Ciente da ameaça à sua vida, Amin conseguiu evitar uma tentativa de assassinato por Tariq e, em vez disso, com o apoio de um contingente de oficiais do exército, ele então mandou prender Tariq. Supostamente, Tariq foi sufocado em sua cela em outubro de 1979, mas a mídia afegã não mencionou o assassinato de Tariq. Em vez disso, relataram que ele falecera de uma doença. Amin assumiu o comando, mas o regime estava em colapso. Moscou discutia se deveria enviar tropas soviéticas. Amin era visto como um líder fanático e incompetente, mas havia uma suposição de que os Estados Unidos da América e a China estavam patrocinando os mujahidin no Afeganistão,
através de sua aliança com o Paquistão. A esperança era que os soviéticos pudessem substituir o comunista Khalkhi linha dura Amin pelo comunista Parchami mais moderado Babrak Kamal. O chefe do Estado-Maior do Exército Soviético, Marechal Nikolai Ogarkov, levantou preocupações sobre a possibilidade de uma guerra de guerrilha prolongada, mas seus medos foram descartados, insistindo que a ocupação do Afeganistão seria tanto direta quanto curta. O governo revolucionário de Amin já não era mais confiável para o povo afegão. Sua impopularidade foi resultado de suas reformas indesejadas, administração desorganizada, economia falida, brutalidade policial e o que as pessoas viam como políticas anti-muçulmanas. Em apenas 20 meses de governo de Khalkhi, o Afeganistão havia declinado em todos os aspectos do dia a dia. Agora, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acreditava que, sem intervenção, o governo de Amin seria dominado pelos Mujahidin e o país seria perdido para uma administração hostil aos soviéticos. Tinha que ser removido. A preparação logo começou, com a base para a ocupação sendo para estabilizar o país ocupando as principais cidades, bases aéreas, instalações de suprimentos e rotas-chave. 2. Para permitir que as forças afegãs deixassem suas guarnições e combatessem diretamente a insurgência no campo. 3. Fornecer ao exército afegão suporte de inteligência, artilharia, aéreo e logístico. 4. Mínimo contato com a população local. 5. Aceitar um pequeno número de baixas soviéticas. E 6. Fortalecer as forças afegãs para permitir a retirada do exército soviético quando a oposição fosse derrotada. No início de dezembro, 1.500 tropas foram enviadas para a base aérea de Bagram, ao norte de Cabul, onde 400 tropas já estavam estacionadas desde o verão. Provavelmente Amin estava feliz com esse arranjo, pois acreditava que os homens estavam lá para proteger seu regime. O suporte aéreo adicional iniciou os preparativos para a operação em meados de dezembro, e divisões de rifle motorizadas foram organizadas e deslocadas para pontos de montagem na fronteira soviético-afegã. As forças de aviação terrestre e tática foram reforçadas. Os soviéticos estavam preparados para agir. Foi no dia de Natal de 1979 que os soviéticos fizeram sua jogada, e o enorme transporte aéreo de tropas e equipamentos começou, tudo sob o pretexto de trazer ajuda internacional para o Afeganistão. A ordem oficial dada pelo ministro da Defesa soviético Dmitry Ustinov foi que, cito, a fronteira estadual da República Democrática do Afeganistão deve ser cruzada por terra e pelo ar pelas forças do 40º Exército e da Força Aérea às 1.500 horas. Unidades aerotransportadas em Turquestão, Oeste e Sul da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas avançaram. Cerca de 4.000 soldados de pelo menos 2 regimentos viajaram para Cabul em veículos blindados, enquanto grupos menores se deslocaram para Shindand e Kandahar. Amin tinha total conhecimento dos movimentos militares e havia pedido ajuda aos soviéticos mais de uma semana antes. Em 23 de dezembro, o jornal russo Pravda, que era o jornal oficial do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, emitiu uma negação de que havia tropas de combate no Afeganistão. Contudo, não foi surpresa para Amin quando milhares de soldados soviéticos aerotransportados chegaram, pois ele já sabia que Moscou havia concedido seu pedido de tropas. Amin agradeceu aos russos e instruiu o Estado-Maior das Forças Armadas da República Democrática do Afeganistão a apoiar os homens mobilizados. Ele desconhecia o verdadeiro motivo dos soviéticos e foi convencido a se mudar para o Palácio Tardbeg, no alto de uma colina íngreme em Cabul, sob o pretexto de que seria mais fácil defendê-lo lá. As forças especiais Spetsnaz invadiram o palácio fortemente fortificado em 27 de dezembro de 1979 e Amin, junto com sua família e conselheiros, foram mortos.
O líder do Partido Democrático Popular do Afeganistão, Hafizullah Amin, agora estava morto. Dentro de 48 horas, Babrak Kamal, o líder da facção Partisan do Partido Democrático do Povo Afegão, foi tirado do exílio na Europa Oriental e se tornou o novo presidente. Iniciou-se então a ocupação soviética do Afeganistão. Em todo o mundo, a condenação da União Soviética foi rápida, vendo isso como uma invasão de um país indefeso. Jimmy Carter, nos últimos dias de seu mandato como presidente dos Estados Unidos da América, chamou a invasão de, cito, a maior ameaça à paz mundial desde a Segunda Guerra Mundial, fim da citação, e se retirou do Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, segundo no dia 2 de janeiro de 1980. Uma semana depois, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas convocou uma sessão de emergência, criticando duramente as ações soviéticas. Até o final do mês, 34 países de maioria muçulmana condenaram a intervenção soviética e exigiram a retirada imediata, urgente e incondicional das tropas soviéticas, incluindo o Paquistão, vizinho preocupado do Afeganistão. Acreditava-se, principalmente nos Estados Unidos da América, que a inércia só estimularia a união das repúblicas socialistas soviéticas a expandir seu domínio para nações vizinhas. Carter impôs um embargo comercial, 66 nações boicotaram as Olimpíadas de Moscou e armas foram fornecidas aos rebeldes através de muitos países. Antes da invasão soviética, os Estados Unidos, Paquistão, Arábia Saudita, Egito, Líbia e Kuwait forneceram apoio mínimo aos insurgentes, mas agora a ajuda aumentou significativamente. As forças soviéticas entraram no Afeganistão por 2 rotas terrestres e um corredor aéreo, assumindo rapidamente o controle das principais cidades, bases militares e instalações estratégicas do país. Os soviéticos esperavam ser vistos como libertadores que haviam libertado o país do brutal governo de Amin e que os mujahidin se renderiam imediatamente. Em vez disso, a presença de tropas soviéticas teve o efeito oposto e apenas intensificou os sentimentos de nacionalismo, levando a mais rebelião. Embora o Exército Vermelho tentasse deixar o combate para os afegãos, muitas vezes se viam sugados para as hostilidades e lutando contra a agitação urbana, forças tribais conhecidas como Lashkar e, às vezes, até contra unidades do exército afegão em rebelião. Durante os primeiros dias da ocupação, ataques contra as tropas soviéticas eram comuns nas ruas de Cabul, e eles frequentemente eram mortos por civis em plena luz do dia. Caminhões de suprimentos e veículos blindados seguem entrando no país. Em poucas semanas, cerca de 50 a 60 mil soldados do Exército Vermelho haviam chegado. Mais de 4 mil conselheiros civis e técnicos também foram trazidos para ajudar a estabelecer e administrar a nova administração, liderada por Babrak Kamal. Em cidades como Kandahar e Herat, houve surtos esporádicos de agitação civil. No rescaldo imediato do golpe, guerrilheiros do norte e leste do Afeganistão intensificaram seus ataques, entrando em conflito com o leal exército afegão. Carmel chamou seu regime de uma nova fase evolutiva da gloriosa Revolução de Abril. Sua constituição provisória proibia tortura, perseguição e punição, contrárias à dignidade humana. Mas apesar de suas garantias ao direito de livre expressão, ele falhou em unir o Partido Democrático do Povo Afegão. Aos olhos de muitos afegãos, ele ainda era visto como um fantoche da União Soviética. Na primavera, havia 81 mil soldados do Exército Vermelho no Afeganistão. Apenas 2 meses após a intervenção soviética, em fevereiro de 1980, houve uma grande rebelião em Cabul conhecida como a Revolta dos Três Hut contra o governo liderado por Karmals. Milhares de islamistas e esquerdistas participaram. Ocorreram prisões em massa e centenas de manifestantes morreram no caos. Ao mesmo tempo, o avanço soviético em Paksha, no leste do Afeganistão, resultou na perda de um batalhão soviético.
Então, durante abril e maio, soldados soviéticos e aliados do Partido Democrático do Povo Afegão massacraram dezenas de estudantes protestantes, enquanto outra rebelião na cidade tomava novamente um rumo perigoso. A guerra agora assumiu um novo padrão. Os mujahidin afegãos, a quem os soldados do exército soviético se referiam como o inimigo ou dushman, se dividiram em unidades menores e lutaram uma guerra de guerrilha nas montanhas, enquanto os soviéticos controlavam as cidades e as principais linhas de comunicação. A 105ª Divisão Aerotransportada e o equivalente a 7 divisões de fuzileiros motorizados entraram no Afeganistão em questão de meses, um total de cerca de 85 mil tropas enviadas para impedir a queda do regime comunista em Cabul. Enquanto os soviéticos foram rápidos em assumir o controle de todas as cidades e rotas principais de comunicação, eles não tinham as ferramentas e o conhecimento para derrotar os mujahidin que vagavam pelo campo hostil. Tendo falhado em atrair seu inimigo, os soviéticos dizimaram terras, plantações, fazendas, sistemas de irrigação e gado como parte de seu programa de terra arrasada, após falharem em engajar seu adversário. Como resultado, mais de 5 milhões de afegãos deixaram suas casas para cruzar as fronteiras para o Paquistão e Irã, onde foram alojados em campos de refugiados consideráveis. Lutar contra um inimigo que via a morte como honra e um caminho para o martírio foi uma experiência aterradora e árdua para os jovens recrutas dos exércitos soviético e afegão. Os soviéticos eram desprezados tanto pelos mujahidin quanto pela maior parte da população do Afeganistão, pois seu ateísmo e falta de fé eram vistos como uma abominação. Enfrentando um inimigo imbatível em território hostil, a guerra logo se tornou o Vietnã da Rússia. Com uma alta taxa de mortalidade entre os jovens soldados soviéticos, eles foram apelidados de meninos de zinco, em referência aos caixões de zinco que traziam os mortos de volta à pátria. Tornou-se óbvio que para destruir completamente sua oposição de 200 mil mujahidin, seriam necessários centenas de milhares de tropas do Exército Vermelho. No início de 1982, o número de tropas soviéticas havia alcançado algo entre 105 e 110 mil homens. Até o final do ano, os soviéticos haviam sofrido até 10 mil baixas. No outono de 1982, quando o falecido Leonid Brezhnev foi sucedido como chefe de Estado pelo ex-líder da Komitet Gossudarstvennoy Bezopasnosti, Yuri Andropov, a guerra soviética no Afeganistão estava mudando de uma maneira sutil, mas significativa. Os ataques genocidas migratórios intencionais permaneceram os mesmos, a fim de desmoralizar a população civil e eliminar todos os residentes no campo que estavam ajudando os mujahidin. Agora, adicionada a essa estratégia estava a implementação metódica da subversão ao estilo da Komitet Gossudarstvennoy Bezopasnosti, como o uso de pressões econômicas e psicológicas, agentes provocadores, subornos e ameaças de prisão, como uma maneira de convidar ou dividir a lealdade entre a resistência, tribos e clãs étnicos. Depois de se tornar presidente dos Estados Unidos da América em 1981, Ronald Reagan aumentou o envio de armas e ajuda aos mujahidin, através do Paquistão e seu serviço de inteligência, o Inter-Services Intelligence. Este movimento de resistência que estava custando tão caro a Moscou, não apenas em termos monetários, mas também na perda de homens e dignidade, estava sendo auxiliado pelos Estados Unidos da América, Paquistão, Reino Unido, Egito, Arábia Saudita e China, além de outros. Com as relações internacionais em um ponto de ruptura, já que os Estados Unidos da América viam o conflito no Afeganistão como uma parte fundamental da Guerra Fria, a CIA prestou assistência às forças antissoviéticas em um programa chamado Operação Ciclone para armar e financiar o mujahidin afegão. Isso significava que a província da fronteira noroeste do Paquistão virou base para os combatentes da resistência afegã. Além do apoio financeiro,
nações muçulmanas voluntariaram milhares de árabes afegãos que desejavam fazer jihad contra os comunistas ateus. Entre eles estava o agora infame Osama Bin Laden, um jovem saudita que fundou uma organização árabe que mais tarde se tornou a Al-Qaeda. Ao final do conflito, os Estados Unidos da América haviam investido 3 bilhões de dólares financiando os Mujahideen. 1981 novamente viu pesados combates em Herat e uma operação mal sucedida das forças republicanas afegãs na província norte de Balkh. Em 1984, os insurgentes foram incentivados a realizar incursões de sabotagem na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os rebeldes começaram ataques transfronteiriços na primavera de 1985. 2 anos depois, os rebeldes afegãos começaram incursões coordenadas em vários alvos na fronteira soviética, e no caso de um ataque a uma fábrica na República Socialista Soviética Uzbek, eles chegaram a 10 milhas dentro do território soviético. Os soviéticos então ameaçaram invadir o Paquistão em resposta aos ataques transfronteiriços, e nenhum outro incidente foi relatado. O comandante guerrilheiro afegão Ahmed Shah Massoud provou ser um espinho no lado soviético. Em 1983, eles declararam uma trégua com o líder militar, mas isso só deu a ele tempo para reestruturar, fortalecer e aumentar suas forças. Apesar de Kamal enviar seu chefe de polícia secreta, Mohammad Najibullah, para encontrar Massoud e matá-lo, a tentativa falhou, assim como muitas outras. No entanto, eventualmente em 2001, Massoud, que lutou ativamente contra o Talibã desde que o regime chegou ao poder em 1996, foi assassinado 2 dias antes dos ataques de 11 de setembro na América. Em março de 1985, Mikhail Gorbachev tornou-se secretário-geral da União Soviética. Assim como Amin foi culpado pelos problemas no Afeganistão, os soviéticos agora viam Karmal como um fracasso. Gorbachev afirmou que a principal razão pela qual não houve consolidação nacional até agora é que o camarada Karmal espera continuar sentado em Cabul com a nossa ajuda. Ele também disse ao Politburo soviético, a mais alta autoridade executiva do Partido Comunista da União Soviética: se não mudarmos as abordagens para evacuar o Afeganistão, estaremos lutando lá por mais 20 ou 30 anos. Não está claro exatamente quando as autoridades soviéticas começaram a pressionar pela demissão de Karmel, mas em 1982, Andrei Gromyko conversou com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuyo, sobre a renúncia de Kamal. O plano de Gorbachev era substituir Kamal por Mohammad Najibullah, um oficial militar e político afegão, frequentemente conhecido como Dr. Najib. Em 1980, ele se tornou chefe da polícia secreta afegã, mais conhecida como HAD, e como membro da facção Parchan liderada por Kamal. Najibullah era conhecido por sua eficiência brutal. Em novembro de 1985, Karmal percebeu que havia perdido todo o apoio da União Soviética e por isso ele renunciou, sendo exilado para Moscou, onde morreu em 1996. Em maio daquele ano, Najibullah foi eleito secretário-geral e depois presidente do Conselho Revolucionário. Embora na época o povo afegão não conhecesse o relativamente jovem novo líder, ele rapidamente implementou reformas para melhorar as circunstâncias da nação e ganhar apoio, usando ideias determinadas pelos especialistas do Partido Comunista Soviético. Sendo capaz de falar fluentemente tanto em pashto quanto em dari, Najibullah conseguiu interagir com os anciãos. Em uma jogada inteligente, ele também intercalou seus discursos com passagens do Alcorão para apoiar suas afirmações e retratar tanto a si mesmo quanto o Estado como islâmicos. O toque de recolher noturno em Cabul, em vigor desde 1980, foi removido e vários prisioneiros rebeldes foram libertados. Ao mesmo tempo, os militares dos Estados Unidos da América e do Reino Unido estavam ajudando a treinar os Mujahideen, fornecendo aos rebeldes remessas do altamente eficaz FIM-90,
e 2 Stinger, um míssil superfície-ar, que poderia ser facilmente transportado por mula e lançado do ombro. O uso dessas armas forçava os helicópteros soviéticos a voar muito alto para cobrir suas tropas terrestres, aumentando a sorte dos mujahidin. Infelizmente, dentro de 15 anos, muitos desses rebeldes treinados pelos Estados Unidos da América se juntariam ao Talibã e usariam suas habilidades contra as nações que os ajudaram. Afeganistão e Paquistão assinaram os Acordos de Genebra em 1988, após longas discussões. Estados Unidos da América e União Soviética apoiaram o compromisso das duas nações asiáticas de não interferirem nos assuntos uma da outra. Além disso, eles consentiram com o retorno voluntário de refugiados afegãos no Paquistão. Os dois países acordaram em cessar a interferência no Afeganistão, incluindo a retirada da União Soviética. A Organização das Nações Unidas estabeleceu uma missão especial para supervisionar o procedimento. Najibullah, assim, conseguiu solidificar sua posição política e pôde começar a coordenar com os esforços de Moscou para se retirar. Os Acordos de Genebra estabeleceram, entre outras coisas, um cronograma para a retirada completa soviética e para a não intervenção dos Estados Unidos da América e Soviética nos assuntos de ambos Paquistão e Afeganistão. A nova visão de Gorbachev sobre as políticas interna e externa facilitou o caminho para a retirada. Ele queria transformar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com seu conceito de glasnost de abertura e transparência e política de perestroika para reestruturar a economia do país e acabar com a era de estagnação. Foi uma mudança em relação ao antigo modelo soviético de sociedade fechada e governo secreto. Como forma de aliviar as tensões da Guerra Fria, Gorbachev também assinou o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário com os Estados Unidos da América em 1987. Na fase final da invasão, as forças soviéticas iniciaram a retirada, enquanto limitavam suas tropas remanescentes de iniciar novas ofensivas. Entre maio e agosto de 1988 e novembro e fevereiro de 1989, a primeira e segunda metades do Exército Vermelho foram removidas, os soviéticos tendo negociado cessar-fogo com os comandantes locais dos Mujahidin para garantir um trânsito seguro. Na maior parte, a retirada ocorreu pacificamente, exceto pela Operação Tufão, que foi realizada em janeiro de 1989, com a única intenção de causar o máximo de danos possíveis às forças de oposição nas províncias centrais e do norte do país. Conforme estimativas soviéticas, o ataque matou mais de 600 combatentes de Massoud. As últimas tropas soviéticas deixaram o Afeganistão em 15 de fevereiro de 1989. O último soldado soviético a deixar o Afeganistão se chamava General Boris Gromov. Ao cruzar a ponte da amizade para o Uzbequistão soviético, ele disse: "Porque não há um único soldado ou oficial soviético atrás de mim. Nossa guerra de 9 anos acabou." Mas para os afegãos uma nova guerra estava por iniciar. Mohammad Najibullah e seu governo permaneceram no poder até 15 de abril de 1992. Nesse dia, Najibullah renunciou enquanto as forças mujahidin se moviam para Cabul. Impedido de voar para a Índia sob proteção da Organização das Nações Unidas, ele buscou refúgio em um complexo da organização na cidade. Após 4 anos sangrentos de luta entre vários grupos de forças anti-Najibullah, foram os talibãs que assumiram o controle de Cabul. Invadindo o complexo da Organização das Nações Unidas em setembro de 1996. Najibullah foi torturado e depois morto. De acordo com o general aposentado Mohammad Yahya Nauraz, do Exército do Afeganistão, a guerra afegã-soviética foi um confronto raro na história, pois ajudou a desencadear o colapso do maior império dos tempos modernos. As lições do conflito foram compiladas por todos os envolvidos. Independente do que essas lições mostrem, o mais fundamental delas é que nenhum exército, por mais sofisticado, bem treinado, materialmente rico, numericamente avassalador e impiedoso,
pode ter sucesso no campo de batalha se não estiver psicologicamente apto e motivado para a luta. A força, por mais desprovida de vantagens materiais e números, que pode contar com as qualidades morais de uma fé forte, determinação obstinada, individualismo e paciência infinita, será sempre a vencedora. Essas podem não ser as qualidades ótimas sempre encontradas nos exércitos das democracias ocidentais. Em 1989, o jornalista americano Patrick Brogan resumiu sucintamente a derrota dos soviéticos nas mãos dos mujahidin afegãos quando escreveu: a explicação mais simples costuma ser a melhor. Eles foram sugados para o Afeganistão, assim como os Estados Unidos foram sugados para o Vietnã, sem pensar claramente nas consequências e subestimando enormemente a hostilidade que despertariam.